Amados e amadas irmãs, que saudade de vocês, quanto tempo. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus. Vim mais uma vez aqui para deixar uma palavra para a nossa meditação. Mas antes disso, peço a vocês que curtam o vídeo, compartilhem e coloquem seu status. Vocês estarão evangelizando, ajudando o canal a crescer e assim mais vidas serão alcançadas com a palavra do Senhor. Meus amados e amadas irmãs, me perdoe por esse tempo que eu passei sem gravar. Foi porque vou contar para vocês hoje um pouco do que eu passei, do que Deus fez na minha vida. Mas antes disso, vou deixar para vocês o Salmo 34, versículo 19, que nos fala: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas elas, de todas as aflições o Senhor nos livra. Louvado e agradecido seja o Senhor. Ele nunca nos deixa só, Ele nos sustenta, Ele renova nossas forças, renova o nosso ano, renova o nosso vigor. Ele sempre está conosco e nunca perde o controle das nossas vidas. Aleluia, louvado e agradecido seja o Senhor. No Salmo 34, também ele nos fala: busquei o Senhor e ele me respondeu, e de todos os meus temores ele me livrou. Aleluia, louvado e agradecido seja o Senhor. O Senhor também fala no versículo 6: clamou um pobre homem, e o Senhor o atendeu e o libertou de todas as suas aflições. E no 7 ainda diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e o livra. Aleluia, os anjos do Senhor acampa-se ao nosso redor e nos livra e nos protege. Nós que tememos o Senhor, nós que confiamos no Senhor, nós que sabemos que Ele vai chegar. Pode até demorar um pouco de tempo, pode até achar que tudo está contrário, mas o Senhor, Ele se levantará por nós, se levantará a nosso favor e tirará todas as nossas dores, todas as nossas lutas, todas as nossas aflições. Aleluias, porque o Senhor cuida de nós, o Senhor nos protege, o Senhor nos sustenta. Ele é a nossa fortaleza e o nosso refúgio. Aleluia, louvado e agradecido seja o Senhor. Meus amados e amadas irmãs, minha filha mais nova, Alice, ela começou com umas dores muito fortes, na terça-feira da outra semana. Umas dores muito fortes que não passavam. E ela se contorcia de dor e eu levei ela para o médico. Tinha dado já remédio em casa, não tinha passado. Levei ela para a UPA. Quando chegou lá, ela foi medicada, ficou no soro. Mas mesmo assim, voltei com ela para casa de madrugada e passei a noite com ela acordada, sentindo muitas dores. Quando foi na quarta, fui de novo lá na UPA porque não tinha passado. Levei ela lá, a médica passou uma ultra e disse que era provável de ser apendicite. Mas quando cheguei e fiz essa ultra, voltei para lá, ela não estava mais lá e ela já tinha avisado que talvez não pudesse estar lá, se fosse outro médico. E quando esse outro médico atendeu, ele disse que ela não tinha nada. Nos exames também da outra não acusou nada. E que ele disse que poderia tratar uma possível infecção urinária. E assim ele passou antibiótico e ela foi para casa, com muitas dores, começou a vomitar. E quando foi na quinta-feira, voltei novamente lá, porque passei de novo a noite com ela acordada, sem dormir, com muitas dores. E essas dores não passavam com nenhuma medicação. Então, quando voltei lá na quinta-feira, novamente passou exames, ela foi medicada. E ali ele disse: realmente os exames dela deu alterado. Vou encaminhar ela para o Valfredo e de lá o cirurgião vai analisar se vai fazer a tomografia e fazer a cirurgia. Então
Então levei ela para o Maria Alice, porque ele não me deu encaminhamento para o Alfredo, eu acho que devido à idade dela, e levei ela direto para o Maria Alice. E quando chegou lá, às 6h e pouco da noite, a médica examinou ela, disse que poderia ser apendicite, mas ia entrar na cirurgia, e só de manhã é que ia continuar vendo, porque não tinha como mais verificar naquele dia. E ela ficou ali já em jejum desde o horário das 6. E então, quando foi na sexta, passou a manhã inteira, não veio ninguém, não foi solicitada a saúde. E eu falando para os enfermeiros, para agilizar devido à situação dela, ela tinha tido febre na quinta-feira. E continuava com muitas dores fortes e não passava. Até que ela foi para o Valfredo à tarde, fez a ultra. E quando foi, às 8 horas a médica disse que ela ia entrar na cirurgia, entrar para fazer a cirurgia, mas tinha um paciente na frente que estava mais grave que ela. E assim ela fez a cirurgia para a glória do Senhor, às 9h45 da sexta-feira. O Senhor esteve conosco todo o tempo, apesar da dor, apesar do sofrimento, apesar de passar de um canto para outro, mas o Senhor, com sua mão poderosa, deu grande livramento, porque quando ela estava fazendo a cirurgia, estourou. Graças ao Senhor, o Senhor colocou a mão no meio, ela ficou em observação, ficou em 7 dias internada, no antibiótico na veia, porque a médica avisou que isso ia acontecer, mas graças a Deus não causou nenhum dano. Graças a Deus, o Senhor botou a mão no meio. Aleluia, louvado e engrandecido seja o Senhor. Não, ela não teve nenhum problema. Graças ao Senhor, não necrosou nada. E graças ao Senhor, minha filha hoje está de pé. O susto foi grande, foi difícil, o deserto foi grande, mas o Senhor estava todo o tempo com seu cuidado, com sua mão, e nos livrou para a glória e honra do Senhor. E ela hoje, graças a Deus, está bem para a glória do Senhor. Muito foi o cuidado do Senhor, porque foram muitas orações, muitas pessoas perguntando, e eu vi ali a mão de Deus em tudo. A mão de Deus me acalmando, a mão de Deus me sustentando, a mão de Deus sustentando ela, porque as dores foram insuportáveis. E graças ao Senhor, aleluia, que nunca nos abandonou, nunca nos deixou só. A gente passa por luta, porque que neste mundo a gente sabe que a gente passa por aflições. O próprio Senhor nos fala, mas o Senhor nos livra de todas elas. Aleluia, louvado seja o Senhor. Glórias a Deus, eu só tenho a agradecer ao nosso Deus pela vida da minha filha, porque Ele livrou ela da morte, livrou ela de ficar com alguma sequela, de ficar com algum problema, de ficar sofrendo. O Senhor chegou com sua mão poderosa. Às vezes no silêncio você pode achar que Deus não está te vendo, pode achar que Deus não sabe o que você está passando, que Deus não entende, mas o Senhor está providenciando tudo, o Senhor está cuidando de tudo, o Senhor está livrando. Aleluia, louvado e engrandecido seja o Senhor. O Senhor não tarda, Ele chega na hora certa, Ele sabe como fazer, como operar. Aleluia, e Ele cuida e protege cada um dos seus. E ali protegeu minha filha. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Meus amados e amadas irmãs, vamos orar por aqueles que estão enfermos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, louvado seja o teu nome, Pai. Quero agradecer, Senhor, a tua mão poderosa e o milagre na vida de Alice, Pai. Louvado, engrandecido seja o Senhor, e porque o Senhor nos sustentou todo o tempo. Senhor, visita os hospitais, Pai. Visita as UPAs, Pai. Visita aqueles que estão sofrendo com tanta dor, Pai. Ah, Pai amado, não é atendido e não é diagnosticado o que tem, Senhor. Ah, Deus amado, e continua ali sofrendo. Jesus chega com pressa, Jesus chega com misericórdia. Aqueles que foram desenganados dos médicos, Pai, em nome de Jesus, chega com tua mão poderosa. Ah, Senhor, a última palavra é
tua. O Senhor é o dono de tudo, que é tudo, é o médico dos médicos, é o médico por excelência. Aleluia! Louvado, engrandecido seja o Senhor. Repreende todo espírito de enfermidade, toda dor. Ah, Jesus, tira toda aflição, Senhor, das mães que estão ali com seus filhos. Jesus, chega com pressa, chega com misericórdia, chega com socorro, Pai, na vida daqueles que estão enfermos e na vida daqueles que estão cuidando dos que estão enfermos. Ah, Pai, em nome de Jesus, chega com teu bálsamo, com tua providência. É o que eu te peço e desde já te agradeço. Amém. Meus amados e amadas irmãs, que Deus abençoe a cada um de vocês. A paz do Senhor Jesus.